Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Rui Pedro Teixeira Mendonça nasceu em 28 de janeiro de 1987 em Lousada, em Portugal. Ele era filho de Filomena Teixeira e Manuel Mendonça. Ele tinha uma irmã mais nova, eles tinham uma vida muito tranquila e eram muito felizes. Em 4 de março de 1998, por volta das 14 horas, o Rui, que nessa época estava com 11 anos, pegou sua bicicleta e foi até o trabalho da sua mãe, que ficava na frente da casa da família. Ele pediu para a mãe se ele poderia sair com o seu amigo Afonso Dias, de 22 anos de idade. O pai do Rui não gostava muito da amizade dos dois devido à diferença de idade, então ele estava cortando essa amizade aos poucos. A mãe do Rui não deixou ele sair e disse para ele brincar no terreno baldio que ficava atrás do trabalho dela. Esse terreno era usado como pista para treinamento de cavalos para corridas. Aquele local era muito tranquilo, não passava muitos carros ali e muitas crianças brincavam naquele local. Então ela não via nenhum problema de deixar ele brincar ali. Por volta das 17 horas, a mãe do Rui recebeu uma ligação da escola dizendo que ele não tinha ido para a aula. Ela ficou muito preocupada, pois ele não tinha nenhum costume de faltar na escola, e a família começou a procurar por ele ali naquela região. Um vizinho falou que por volta das 15 horas ele encontrou a bicicleta do Rui escondida em uma parte do terreno onde a mãe dele falou para ele brincar. A família ficou muito preocupada e eles entraram em contato com a polícia e começaram as buscas. A polícia usou cães farejadores, muitas pessoas ajudaram nas buscas, mas não encontraram ele. Na manhã do dia seguinte, os policiais declararam oficialmente o desaparecimento do Rui Pedro. A mãe do Rui falou para a polícia que naquele dia ele tinha pedido para brincar com o seu amigo Afonso, mas ela não deixou. Então os policiais foram até a casa do Afonso para poder conversar com ele e ele foi levado para interrogatório. Na delegacia, quando ele foi interrogado, os policiais perguntaram para ele se ele sabia onde estava o Rui e ele disse que não sabia onde ele estava e que não tinha visto ele naquele dia. Durante o interrogatório, ele estava bem tranquilo, mas ele agia de um jeito estranho e afirmava que não tinha visto o Rui naquele dia. Mas, no mesmo dia, algumas crianças falaram que o Afonso foi até onde o Rui estava brincando sim e que viram eles conversando. As crianças falaram que o Afonso chegou no local em um Fiat Uno preto. Esse carro era do irmão do Afonso. Ele tinha emprestado o carro para ele fazer uma revisão, mas a polícia descobriu que ele não tinha feito uma revisão no carro, mas ele só ficou andando pela cidade. Enquanto o Afonso estava na delegacia, o avô do Rui chegou lá desesperado. Ele implorou para o Afonso contar onde estava o Rui. Ele até ofereceu dinheiro para ele. O Afonso ficou desesperado e disse que não sabia de nada e que não tinha visto ele. Mas antes dele sair da delegacia, ele disse que a polícia tinha que fechar as fronteiras, porque a pessoa que tinha pegado o Rui poderia querer sair do país. A polícia achou aquilo tudo muito estranho. E pouco tempo depois, o primo do Rui, o André, chegou na delegacia e disse para os policiais que ele e o Rui tiveram uma conversa muito estranha com o Afonso. Nessa hora, o Afonso ficou muito assustado e começou a gritar com o André e mandar ele calar a boca, mas mesmo assim o André contou tudo. Ele falou que uns dias antes do Rui desaparecer, o Afonso tinha convidado ele e o Rui para conhecer garotas de programa. Mas a mãe do André não tinha deixado ele sair de casa naquele dia, e ele estava sendo ameaçado pelo Afonso para não contar nada disso para a polícia. Mas mesmo com tudo isso, não tinha evidências suficiente para prender o Afonso e ele foi liberado da delegacia. A mídia começou a falar do caso e começou a se espalhar muito pela cidade e a família começou a receber muitas ligações de pessoas falando que tinha visto o Rui, mas essas ligações não deram em nada. A polícia recebeu um vídeo onde mostrava um garoto muito parecido com o Rui em um hotel na Espanha, mas o vídeo não deu em nada.
A mãe do Rui recebeu uma ligação de uma criança chorando e essa criança chamava pela mãe. Mas uma pessoa pegou o telefone da mão da criança, mandou ela ficar quieta e desligou. A mãe do Rui tinha certeza que era seu filho na ligação, pois ela conhecia a voz do filho, mas a polícia não investigou essa ligação. A investigação da polícia foi muito lenta. Eles recebiam muitas ligações, mas eles não faziam nada e não iam investigar essas ligações que eles recebiam. A família estava desesperada e estava muito frustrados com as investigações da polícia. A polícia estava tratando o caso do Rui como se ele tivesse fugido de casa e não como um sequestro. Então eles não estavam investigando direito, eles não estavam indo atrás das ligações que eles recebiam. Um mês depois, um jornalista que estava em uma viagem na Disney tirou uma foto em um brinquedo no parque. E no fundo da foto tinha um garoto que se parecia muito com o Rui. Esse menino estava com um homem que aparentava ter uns 40 anos. A polícia pegou essa foto para analisar, mas não deu em nada concreto. No dia 1º de setembro de 1998, 13 forças policiais prenderam uma operação internacional de pornografia infantil chamada The Wonderland Club, que significa Clube do País das Maravilhas. Nessa operação foram confiscados mais de 750 mil imagens e vídeos representando 1.263 crianças diferentes. Esse era o maior site envolvendo crianças do mundo. A polícia começou a investigar essas fotos e vídeos e eles encontraram fotos do Rui Pedro e um vídeo dele sendo abusado. A família confirmou que era o Rui Pedro. Eles fizeram várias análises que confirmaram que era o Rui Pedro. A polícia acredita que eles tiraram a vida do Rui depois dos abusos devido à grande repercussão que teve o caso na mídia. Ele foi uma das 6 crianças identificadas que foram sequestradas. Em 2006, a família contratou detetives particulares para tentar encontrar o Rui. Os investigadores conseguiram reunir várias provas contra o Afonso. O julgamento começou em 2011. Várias testemunhas foram ouvidas, entre elas uma mulher chamada Alcina Dias, que na época do desaparecimento ela trabalhava como garota de programa. Ela contou que na noite do sequestro do Rui Pedro, ela estava trabalhando em uma estrada e um homem levou um garoto até ela e pagou para eles terem relações sexuais, mas o garoto estava muito nervoso e chorava muito. Ela contou que tentou acalmar o garoto e perguntou se a sua mãe sabia o que ele estava fazendo e ele disse que não. Ele estava muito assustado, então ela pegou ele e levou até um lugar mais afastado para tentar acalmar ele. Ela disse que eles não tiveram nenhum tipo de relação. Ela só ficou tentando acalmar ele. Ele falou para ela que queria ir para casa e que ele estava ali à força e que só queria ir para casa dele. Depois de um tempo, eles retornaram até o carro, o garoto entrou naquele carro e eles foram embora. Depois disso, ela nunca mais viu aquele garoto. Mesmo com tudo isso, o Afonso foi liberado por falta de provas. Isso deixou a família muito revoltada e com muita raiva, então eles recorreram. No dia 3 de outubro de 2014, o Afonso foi condenado a 3 anos por levar um menor para ver garota de programa e não foi condenado pelo sequestro do Rui. Em 18 de março de 2015, ele foi preso. Ele cumpriu 2 anos e foi solto por bom comportamento em março de 2017. A mãe do Rui acredita que o seu filho está vivo e que ele vai voltar para casa. Em 2018, um homem que se parecia muito com o Rui foi filmado em uma cidade de Portugal. Ele se parecia muito com o Rui, mas as autoridades disseram que ele não era o Rui. Até hoje não tem informações do Rui e ninguém sabe o que aconteceu com ele e ninguém sabe do paradeiro dele. E o caso de hoje, ele é perturbador, mesmo com todas as provas, a polícia não prendeu o Afonso, eles não investigaram direito e esse caso segue sem solução até hoje e ninguém sabe do paradeiro do Rui Pedro. Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram falar desse caso, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.